Temos cantado a respeito da vitória do Senhor. Vamos ler alguns versículos que falam da vitória do Senhor. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse aspecto do despojo, para mim, se torna um mistério. O despojo é aquilo que o vencedor toma do perdedor, porque lhe interessa. O exército que vencia, despojava o exército vencido, tomando as armas, as capas, o dinheiro, que lhe interessava. Aqui diz que o Senhor despojou o inimigo. Eu fico pensando, Senhor, o que tinha na mão do inimigo, que era do seu interesse? Volte uma página. Volte uma página. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos esse despojo. Nós estávamos na mão do inimigo. O Senhor não tinha interesse em qualquer outra coisa. Assim, eu pensei, agora, essa pessoa agora é inimigo. Essa é a vitória do Senhor. Então, nós possamos nos ver como aquela propriedade que outrora era de alguém vencido, mas que o Senhor venceu e disse, a partir de agora, esse aqui é meu. Né? E nós nos alegramos porque esses elementos nos lembram disso. A grande bondade do Senhor, e por causa desse, nós perdemos a sua vida. Nós não temos mais direito de viver a nossa própria vida. Né? Não somos mais nós. Por isso que Paulo diz, não sou mais quem vive. Né? Então nós somos gratos ao Senhor por tamanha salvação, por tamanha revelação, que aos poucos, dia a dia, no caminhar com o Senhor, nós estamos sendo lembrados de uma coisa aqui, uma coisa ali, e isso nos encoraja tão grandemente de prosseguirmos, né? Com tão bendito Senhor que temos. Amém. Te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício, te damos graças e te adoramos, Senhor, pela tua vitória. E, Senhor, como nós nos sentimos os mais privilegiados entre os homens. Amém. Senhor, por conhecer que somos aquilo com o qual o Senhor se satisfez. Amém. O pedaço da tua alma trouxe alegria ao teu coração. Amém. E é tudo por causa do Senhor. A glória é tua, alegria, e nós somos os beneficiados. Por isso nós somos beneficiados. Nós nos apresentamos diante de ti com gratidão nessa noite e te adoramos gratos por aquilo que o Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Amém. Amém. Jesus, damos graças. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Nós vamos partir o pão todos aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro, por ele a participar. Estão em casa, se arrependerem, Eu posso começar, já que eu não estou presencial? Acho que vai ser Pode. tranquilo começar. Estamos ouvindo bem, Então tá bom. Tudo bem? Eu queria falar sobre cantares mesmo, sobre o que o irmão Romeu compartilhou. Eu acho que depois do compartilhar do irmão, eu vi cantares em uma luz muito diferente, assim, acho que esclareceu muita coisa para mim. E o que eu gostei, por mais que foi o próprio tópico da conferência, foi ver a evolução ascensional da noiva. Então eu vou ler os 3 versículos que o irmão
leu, para mostrar a evolução da noiva nos caminhares dela. Então, primeiro, Cantares 2:17. Na verdade, acho que é 1:16. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as través da nossa casa são de cedro, e os seus caíbros de cipestre. Aí, ele também menciona o 2:17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Aí esse seria o primeiro passo dela, em que até, assim, a forma que o irmão explicou, os pronomes que ela usa, a forma com que ela fala amado meu, tudo isso mostra muita imaturidade no espírito dela. O próximo é o 4:6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. E aí o irmão sempre fala, né, como que a mirra é um sinal bom de virtude e que é muito diferente do montes escabrosos que ela mencionou. E por fim, a terceira que ele chegou a não comentar, que foi o 6:3, que ela chega na maturidade espiritual dela. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia em lírios. E ficou muito claro para mim como foi a vida dela ascensional e como que o Senhor tratou com ela para ela chegar nesse ponto. Eu acho que ficou comigo foi o fato que mesmo nessa etapa intermediária dela, o irmão falou, ela já tinha experimentado da vida espiritual, ela já tinha uma intimidade com o noivo, ela já tinha também conquistado outros irmãos. E mesmo assim, isso não era o suficiente. Ela ainda tinha a apatia espiritual, porque ela estava confortável na etapa dela. E o Senhor ainda tinha que tratar com ela, o noivo, né? E eu achei isso muito interessante para refletir sobre esse ego, sobre essa etapa de ficar confortável e não evoluir no Senhor. E isso foi muito comigo, assim, de auto-reflexão. Em que etapa que a gente está? E não ficar confortável. Mas era só isso que eu queria compartilhar. Então, primeiro eu estou realmente constrangida de estar aqui diante de irmãos tão, assim, sábios, tão conhecedores da palavra. E a primeira coisa, assim, que eu queria dizer é que o título, né, o tema da conferência foi algo que já tinha me chamado a atenção. Porque como crescer nessa vida de devoção, de amor ao Senhor, de conhecimento ao Senhor. E aí, os três irmãos explanaram muito bem, o Romeu falando da igreja, né, o Claudimir falando de João, do amor de João por Jesus, de querendo saber quem é aquele homem, e o Abarca, né, nos dando quase uma receita para a gente seguir o Senhor. E o Romeu falando da igreja, ficou no meu coração que falta muito ainda para mim, eu não sei para os irmãos. E foi me dando uma angústia muito grande, que tinha momento que eu me sentia como as filhinhas de Jerusalém. E isso me trouxe assim, um mal-estar muito grande durante a primeira fala do Romeu. E eu saí até tonta da conferência, assim, naquele dia. No dia seguinte eu encontrei com o Wilson, eu até falei, Wilson, eu acho o livro de Cantares muito difícil de compreender. Eu acho que o Apocalipse é até mais fácil. Porque eu saí tão tonta daquela fala, né, daquele dia.
E aí eu pus diante do Senhor, Senhor, eu não quero ser as filhinhas, eu quero fazer parte da noiva, eu quero ser a noiva. Qual que é esse caminho? Na minha caminhada com o Senhor, eu tive, assim, uma orientação, entre aspas, não direta, que a gente, tudo que a gente queria para conhecer o Senhor estava na Bíblia. E está mesmo, tudo na Bíblia, tudo. Mas tem partes na Bíblia que é muito difícil de interpretar. Tem coisas pequenininhas, detalhes, que a gente passa direto e não percebe. E ali na conferência, o irmão, dizendo assim das grandes literaturas, dos livros dos grandes irmãos que receberam do Senhor Jesus assim a revelação. E aí foi tão impressionante que foi quase a resposta, já que você quer fazer parte da noiva, busca então a partir do conhecimento dos irmãos antigos. E aí eu sempre admirei o Luiz e outros irmãos, o Mário, até mesmo o Wilson, na fala espontânea de citar irmãos, né? E eu ficava assim, mas como é que eu vou conhecer esse irmão? Que livro que é esse? O que eu tenho que ler? Gente, foi tão impressionante que o Senhor, na hora, falou assim, olha para trás. E eu olhei, e o Wilson estava lá nos livros, né? O irmão precisa de ajuda. Eu falei, ai, Senhor, eu não sei nem falar dos livros, alguém vai me perguntar, eu não vou saber. Mas eu sou assim, graças a Deus, eu sou muito corajosa para umas coisas. Aí eu cheguei até o Wilson e perguntei se eu podia ajudá-lo, se ele precisava de ajuda. Gente, foi tão impressionante que o Wilson, na mesma hora, claro, irmã, aqui está mesmo. Aí, gente, eu fiquei numa mesa, toda organizada, e os irmãos nas outras mesas, o Wilson, né? A Ruth, e eu ali. E isso foi tão impressionante, gente, que todas as pessoas que foram ali falaram dos livros. Falavam, nossa, eu não sei falar o nome deles ainda, eu vou aprender. Calma que eu vou aprender. Nossa, tem esse livro, tem aquilo. Nossa, tem esse. Nossa, esse voltou. Eu falei, Deus, eu vou comprar todos. Todos, eu quero todos. E foi assim, cada dia eu comprava 2, 3, né, Wilson? Cheguei a comprar muito mais. Voltei da conferência, achando que eu ainda tinha comprado poucos, porque eu queria mais. Pedi o Wilson para trazer mais para mim. E por quê? Porque na fala ali, eu senti que eu não conhecia o noivo como eu deveria conhecer. Que eu estava com uma bagagem muito pequena e que eu precisava buscar mais da beleza do Senhor Jesus. E aí foi aonde que a maioria dos livros que eu comprei fala especificamente da pessoa do Senhor Jesus. O Claudemir falando do amor de João, né? Assim, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, conhecido como filho do trovão. Tem hora que eu acho que assim, eu sou mais do que um trovão, né? Falei, se ele foi capaz, eu também vou ser capaz. E ele falando que o que despertava em João era conhecer aquele homem. Quem era aquele homem? Por que ele fazia tantas coisas maravilhosas? Então, na sede dele, de querer conhecer o Senhor, você ficava mais perto ainda do Senhor, olhava para o Senhor. Né? E vem uma barca que eu falo que, para mim, foi assim, o que mais me tocou. Porque eu tenho buscado do Senhor como orar, como fazer oração. Eu sempre tive dificuldade. E o Abarca, ele disse que os discípulos seguem os passos do mestre. Então, que nós precisávamos andar nas pegadas do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, ele veio como um homem,
para nos mostrar que somos capazes de chegar na estatura, né, de ser um filho como ele. E eu confesso a vocês que eu sou muito questionadora, eu ficava assim, Deus, como que nós vamos chegar? Jesus fazia tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, como que nós vamos fazer essas coisas? Isso, assim, meu questionamento tete a tete com o Senhor, né? E aí vem uma barca falando de 10 passos para que nós chegássemos, né, bem, pelo menos perto. E nesses 10 passos, o irmão Wilson anotou, eu não anotei, eu não consigo anotar os versículos e prestar atenção. Ou eu escrevo, ou eu escuto. Então, eu achei melhor eu escutar. O irmão Wilson, ele anotou, né, irmão? Porque você falou na quinta-feira para a gente, né? Então, e nesses 10 passos, basicamente, é que Jesus orava. Começando ali no batismo, né, quando ele foi batizado por João Batista, ele, no final do batismo, ele orou ao Senhor, e o céu abriu. Então, para o céu abrir para a gente, nós temos que orar. Mas não é orar pedindo as coisas, é orar contemplando a beleza do Senhor, ter devoção ao Senhor, né? E aí, ao longo, né, desses passos, ele falou que Jesus, ele saía do meio das pessoas, no meio das luzes, do barulho, e ia para um lugar deserto, silencioso, para ele ali ouvir o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouvir. E aí o irmão até disse assim, tem muitos que acha que para ouvir o Senhor tem que ouvir louvores, e fica de louvor o tempo todo, tem que ouvir a pregação do irmão, daquele, e sendo que o Senhor, ele pode falar conosco, individualmente. Então, assim, isso foi tão maravilhoso, gente, que agora na minha casa, toda hora que tem um tempo, eu vou para o meu quarto, eu quero estar sozinha, eu quero ouvir o Senhor. No meu trabalho, a mesma coisa. Porque eu falei, não, Senhor, essa conferência me balançou. Ela mexeu demais. E o meu sentimento foi que os 3 irmãos, eles estão assim, eles disseram para a gente de uma urgência, que assim, o tempo está abreviado, a gente não pode esperar mais. Nós temos que agora realmente seguir os passos do Senhor Jesus, né? Em determinado momento, ele saía sozinho, mas também tinham momentos que ele levava 2 ou 3 discípulos, geralmente Pedro, João e Tiago, né, com ele. Então, nisso deu para entender que a vida com o Senhor, ela é individual, mas ela também é junto com os irmãos, que não é só sozinha ali dentro do quarto, que a gente precisa disso, de estarmos aqui unidos, orando, né, contemplando a beleza do Senhor, né, assim. E aí, os discípulos, vendo Jesus orando, eles queriam aprender como orar. E, né, porque assim, do jeito que ele orava era diferente, né? E o Senhor, ele vai e ensina os discípulos a orar através da oração do Pai Nosso. Não como uma fala decorada, o Pai Nosso que estás no céu, mas cada detalhe ele foi explicando, né, dos passos que devemos ter nas orações, né? Em um momento também ele foi falando de começarmos a contemplar o Senhor, de desejar o reino, né? De, assim, cada passo do Pai Nosso, também ele falou do pão nosso de cada dia, que o Senhor, ele nos dá o pão fresco,
porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Né? Ele não nos dá o pão de ontem. Então, cada dia é um novo dia para que nós podemos, assim, recomeçar, né? Ele disse que nós seremos tentados, né? Então, na parte do Pai Nosso também fala, mas que nós precisamos pedir ao Senhor, né? Porque, às vezes, a gente vai até passar por muitas tribulações, vindas do inimigo. Mas o Senhor chega até a permitir para que nós sejamos aprovados. E aí, a vida ascensional cada vez mais próxima dele, né? Então, assim, com ele a gente vence. E nas provações, durante as provações, que a gente busque a alegria, apesar da tristeza, da dor, da preocupação, mas buscar alegria, porque o Senhor está conosco, né? Ele não soltou a nossa mão, ele soltou a mão do Pai, mas não soltou a nossa, né? E nessa hora também, o Senhor dizendo, o irmão falando, que Jesus, na hora que ele soltou a mão do Pai, foi uma dor tão tremenda, porque foi o único momento que ele não estava contemplando a beleza do Senhor, que ele não podia, porque ele não estava com o Senhor naquela hora. E ele preferiu ficar conosco. E quando a morte, né, verdadeiramente chegou, que ele entregou o seu espírito ao Senhor, ele viu a face de Deus e a mão esticada novamente. Então, gente, assim, o que eu peguei, tá, gente? Para mim, que a gente precisa morrer mesmo, porque é só morrendo que a gente vai conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Que nós temos que abrir mão das luzes desse mundo, das coisas que aqui oferecem, e cada vez entrarmos mais para dentro do nosso quarto e contemplar a beleza do Senhor, e conhecer o Senhor. Existem muitos livros que o irmão Wilson vende, que falam muito da beleza, que trazem uma clareza. Né? Tem livros, assim, inúmeros, que quem quiser saber, é só perguntar ao irmão. Eu comprei vários. Então, gente, nós temos que, sim, buscar verdadeiramente quem é o Senhor, quem é o Senhor Jesus, né? E assim teremos uma vida com Deus. No final, também, ele disse que a nossa vida pública é o reflexo do tempo que nós temos com o Senhor no nosso quarto. Então, se nós queremos que as pessoas vejam o Senhor Jesus através da nossa vida, nós temos que buscar o Senhor Jesus, para quando a gente sair do quarto, irradiar a beleza dele, né? Gente, eu não anotei os versículos, eu peço desculpa aos irmãos por isso, mas eu preferi falar sobre o que ficou no meu coração, tá? Obrigada. Bom, enquanto ninguém chega aí nessa cadeira, eu vou compartilhar algumas notas que eu tenho muita coisa que eu recebi, mas nós temos tanto que compartilhar dessa conferência, eu vou dar algumas notas apenas. Aproveitando... Irmã, tem como você ligar a sua câmera? Olha, eu vou tentar, o problema é que a bateria acaba rapidinho. Eu estou com 15%. E está ligado na energia, não, né? Não tem como ligar na energia, não, né? Não, está ligado na energia. Nossa, o telefone está nessa condição. Na próxima reunião, se Deus quiser, eu vou estar presente, porque vai ser, a gente vai poder ver ao vivo e a cores, todos nós, né? Mas, irmãos, o irmão falando ele cita Ruth, né, no capítulo 2, verso 2:9, e falando do nosso
noivo, rei, pastor, né? Cita Boaz, né? Não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe da água que os servos tiram. Aqui ficarás com as minhas servas. Essa passagem fala muito do que a Rosana acabou de compartilhar, né? Porque nós temos recebido muito do Senhor, tanto pelos irmãos ao longo da história, mas os irmãos hoje, né, aqui nas reuniões, tudo que o Senhor tem nos proporcionado nas conferências, nós temos recebido muito, né? E é maravilhoso como o Senhor prepara tudo para fazer com que a noiva atraia as filhas de Jerusalém para contemplar as glórias do Senhor. E isso é maravilhoso, porque é o que as assembleias que estão sob a cabeça, que é o Senhor Jesus, né, que trabalham, né, e que cooperam com ele, produzem. E o irmão citou uma oração de um cristão do século XII, ele, se não me engano, chama Ricardo, de Chichester. E ele diz, logo no início do primeiro dia, né, a oração que ele fazia. E eu encontrei essa oração porque, na hora que eu escuto, eu vou buscar e conhecer mais desse irmão que foi citado. E então, a oração toda diz assim: graças a ti, meu Senhor Jesus Cristo, por todos os benefícios que me deste, por todas as dores e insultos que suportaste por mim. Ó misericordioso Redentor, amigo e irmão, que eu te conheça mais claramente, te ame mais ternamente e siga-te mais de perto a cada dia. Essa oração preciosa para todos nós, né? Que a gente possa lembrar sempre de pedir ao Senhor, porque Ele tem prazer de caminhar, como bom pastor que Ele é, de caminhar à nossa frente e nos mostrar o caminho e nos conduzir e nos confortar. É uma linda, né, uma beleza. E o chamado do noivo para a noiva, ela diz para ele, volta, ele diz para ela, vem. E o que ele quer é que a noiva contemple da posição ao lado dele, num plano mais alto, quando ele chama para ver dos montes da Mana, do Hermon, para que veja sob o ponto de vista dele. Então, é muito maravilhoso, porque conhecer como o Senhor nos vê e como também o Senhor, quais são os projetos dele, quais são os interesses dele, quais são os desejos dele. Enfim, é maravilhoso o convite que ele faz, porque o noivo, o foco que ele tem é a noiva. A noiva, no seu processo de, vamos dizer, ascensão, ela passa muito tempo, às vezes, distraída com as coisas desse mundo, pequenas, as raposinhas, né, que ele diz para cuidado com as raposinhas, né, apanha as raposinhas. Então, nós temos tanto que considerar dessa conferência e do livro de Cantares, todas as orientações que ele dá, né, todas as características da noiva, tal como ele a vê e tal como ela está. E isso, para nós, vai ser, eu acho que, uma grande oportunidade de compartilhar e de ter comunhão e de crescer, de exortar e de edificar uns aos outros. É isso. Senhor, abençoe a todos nós e que nos dê olhos para vê-lo, ouvidos para ouvi-lo. Amém. Um coração humilde para segui-lo, dia após dia. Boa noite, irmãos, que estão aí do outro lado da tela. Boa noite. O que eu ganhei na conferência foi assim,
o que eu consegui, eu não sei se eu vou saber conseguir falar, mas assim, eu saí da conferência com uma impressão, eu tive uma impressão, e essa impressão da conferência, ela foi algo assim que reforçou alguma coisa que eu que já tinha no meu coração. Então, o que eu gostaria é de ler alguns versículos e que no meu coração, o desejo é que vocês compreendam aquilo que o Senhor falou comigo. E que eu entendo que é uma coisa que o Senhor, que a gente precisa prestar atenção nos dias que a gente está vivendo hoje. Então, é assim, todos os irmãos, eles falaram de uma maneira muito maravilhosa do Senhor Jesus. Cada um tocando num aspecto do Senhor. Mas eu percebi nos irmãos muita graça para falar. A gente conseguiu, assim, eu consegui perceber assim, quão maravilhoso é o nosso Senhor, quão gostoso foi estar ali com os irmãos e ouvindo tudo aquilo que a gente ouviu. Na conferência, teve um vídeo que eu assisti do Cláudio Kalov na época, acho que foi do Carnaval, e o irmão fala assim: irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Ele usa a palavra, acho que dispensação, ou depois ele corrige, ele fala era, nós estamos nos últimos dias dessa era, ou dessa dispensação. Ele corrige uma ou outra. E aquilo chamou a minha atenção. Eu falei assim, gente, e tem muitos irmãos falando a respeito desse tempo que a gente está vivendo, que está relacionado a um tempo de final, né? Então, aí, na versão King James, eu vou ler alguns versículos. O Senhor fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aí, eu fico pensando assim, a palavra de Deus também fala assim, olha, que nós estamos vivendo nos dias de Laodiceia. E quais são as características de Laodiceia? O amor frio, rico e abastado e de nada tem falta, o Senhor do lado de fora, o Senhor fala assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, todos esses versículos que eu estou lendo, para mim, é a tradução do seguinte, e que é o que eu sentia ali no tempo, nesse tempo que a gente esteve junto na conferência. Soou para mim como um alerta. Olha, se você, nós estamos vivendo num tempo de Laodiceia. E aonde é que eu estou? Nisso tudo que foi falado, que nós temos falado, onde é que eu estou? Então, eu estou considerando, quando eu leio aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, eu me senti como que eu fui pesada numa balança e fui achada em falta. E aí, eu pensei assim, por onde eu começo? Mas isso não é uma coisa assim que começou na conferência. A conferência só foi um reforço pela devoção ao Senhor. Eu entendo que nós precisamos nos afeiçoar ao Senhor.
de uma maneira como eu acho que eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor, a me afeiçoar ao Senhor da maneira como eu me afeiçoei quando eu vi que eu era pecadora e eu vi quem o Senhor era. Então, para mim, a conferência, ela reforçou esse lugar, um lugar de necessidade de ver o Senhor, de buscar o Senhor. Eu vou usar acho que foi o irmão Abarca, que ele fala que quando o Senhor desceu do Monte da Transfiguração, o Senhor estava pronto, ali ele terminou a obra dele como homem, ele podia ter subido aos céus ali, mas ele olhou para Jerusalém com um olhar, ele foi firme, ele não desistiu de nós, ele foi para Jerusalém. E aí, foi uma decisão, ele tomou uma decisão, e eu estou entendendo que eu preciso de tomar uma decisão, de olhar firme para aquele lugar que o Senhor deseja que eu esteja hoje, que é um lugar de devoção, tomar a cruz e seguir o Senhor. E o irmão Romeu, num momento, ele fala o seguinte: a base de todo o serviço ao Senhor está na devoção. Não subsistiremos ao dia do Senhor, a não ser que o nosso coração esteja ligado ao dele em devoção. Então, assim, isso foi o que um pouco da expressão do meu coração daqueles dias que nós estivemos ali, que foi muito maravilhoso mesmo, foi maravilhoso. Eu, assim, me alegrei com a comunhão com os irmãos, a gente encontrou com muitos irmãos, né, de vários lugares, irmãos de Petrópolis, que há muito tempo eu não os via, foi muito bom. Amém. Irmãos, é isso. Eu sou de tempo sem consideração. É pro bolso. Aí Nara falando no final aqui com respeito a os irmãos lá. Gente, que coisa boa. Irmãos de vários lugares, a gente poder conhecer e conhecer outros irmãos. Isso alegra que, ainda que está vendo tudo isso aí, mas há um povo que tem buscado o Senhor, né? E quando a Ana estava comentando isso aí, ele pegou muito de Deuteronômio, e que eu vejo que o Moisés está escrevendo Deuteronômio, eu vou só comentar, como um avô. Escreve Gênesis, outro está escrevendo como pai, mais disciplina. Então, mas quando chega no Deuteronômio, você vê que a expressão amor aparece ali. Ele fala como um avô. Mas é engraçado que os judeus não podem, de forma geral, inverter a posição e fazer: amarás o Senhor teu Deus e servirá. Eles fizeram servir e o amor foi para onde? Eu ouvi, se você pegar os evangelhos, você vai ver que o Senhor ele realizou 7 curas do sábado. Isso para eles. Então tem uma aqui em Lucas 13 que aqui me chama a atenção. Uma mulher há 18 anos, encurvada por causa de um espírito. E ela está lá na sinagoga e Jesus a cura. O chefe da sinagoga ficou bravo. Vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta, mas sábado não. Cadê o amor? Não era dele, né? Então, Senhor, amarás o seu teu Deus. E depois, aí sim, servirás. Eu só quero comentar desses pontos, irmãos, para mim, me chamou muita atenção. A irmã tocou aqui com respeito aos amigos, os amigos da noiva, outros chamam de aqueles que realmente conhecem o Senhor, né? Tem afeição, tem conhecimento do Senhor, mas não são afeiçoados pelo Senhor. Então, a noiva, ela foi sendo conquistada para essa afeição para o Senhor. E as amigas, as filhas de Jerusalém, não. E aí, irmão, traz, e para os nossos dias? Será que podemos aplicar isso para todos nos nossos dias?
de que realmente temos afeição por Ele. E muitos simplesmente o conhecem, reconhecem, mas os interesses são outros. E chama a nossa atenção, porque por esses últimos dias, como a Inara acabou de nos lembrar, o amor se esfriaria de quase todos. Irmãos, e quem disse isso foi Jesus. E ele não exagera. As palavras dele são fiéis e verdadeiras. Não há exagero. O amor se esfriará do coração de quase todos. O Evangelho de João, eu olhei e fiquei, não estou muito lembrado, mas o João usa muita palavra mundo, você já observaram? Se você pegar o capítulo 17, você vai ver mundo, 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 mundo. E na maioria das vezes, esse cosmos. Por isso ele nos chama a atenção desse amor ao mundo, porque o amor, ele nos ilude, nos engana, o mundo, perdão, nos ilude, nos engana. Né? No amor, realmente, a essência, a verdade. E eu notei, o irmão citou 11 pontos com respeito, e ele ficou passeando na carta de João. E isso mexeu comigo. Porque, irmãos, se eu estiver aqui, como estou aqui agora, não for movido pelo amor, estou perdendo meu tempo. Pude ficar em casa dormindo, vendo futebol, vendo outra coisa. Perder nosso tempo. Veja você que está em casa. Se está parado e é por obrigação, irmão, desliga. Não perca tempo, não. Mas se há amor, aí mudou. E aí vai haver afeição. Vivemos dias do à noite e que vai alta. Vai alta a noite. Mas há uma resposta. O dia está chegando. E precisamos realmente levantar as nossas mãos em adoração ao Senhor nesses dias. Quando fala de cantar, eu queria tanto que a Priscila viesse aqui, que ela comentou naquela quinta-feira um pouco, sobre Cantares 4,16. Outra coisa que eu creio que mexeu com muitos de nós lá, do vento norte e do vento sul. E esses ventos vêm, tanto o vento norte trazendo, vem o vento frio, mistura com o ar quente e resultado, uma turbulência, não é isso? Uma turbulência. Vem esse vento, mas também vento sul, que traz paz, traz coisas boas para a gente. Mas, irmão, a gente tem a sensação que nós só experimentamos o vento norte. Mas esses ventos vêm para derramar e que se exale o perfume e que o noivo possa experimentar os frutos excelentes ali daquele jardim. É interessante, não fala, vem para o meu jardim. E depois ela chama o noivo para o seu jardim. Muito interessante. Irmãos, não tem soprado vento norte na sua vida? E quando ele sopra, para onde você corre? Para ele você para pedir porque vê também o vento sul? Ou aumenta o grau de murmuração e queixas? Isso é o cuidado que eu tenho orado por mim. Senhor, livra-me das murmurações, das queixas. E faz-me ver que ainda na adversidade, o Senhor é o mesmo. É difícil entender como Tiago começa a sua carta. De boas-vindas, passagem por várias provações. Mas, irmãos, Ele está no controle. Às vezes nós vemos só o vento norte, só as tribulações, só lutas. E ficamos perdidos em meio a isso. Esquecemos de olhar para Ele. Por isso, a chamada atenção de estarmos a só com o Senhor. Não que você não vai dizer da sua tristeza, não, o Senhor sabe. Você abriu o seu coração para Ele, né? E dele ouvir. Mas vamos lá a esses tópicos que me chamou a atenção da carta de João. Ele chama a atenção daqueles que é nascido de Deus. E aí você faz a sua consideração dos que são realmente nascidos de Deus. E João vai colocar isso. João, aquele da voz, né? Filho do trovão. Né? Mas João, irmãos, foi aquele. E é interessante no Evangelho de João, que no início, né, nós temos o Filho no seio do Pai. Lá no início do Evangelho de João. Né? No capítulo 13, nós temos João no seio do Filho. E é tão figuradamente, porque ali João está como se representando a cada um de nós. O lugar em que nós estamos. Sempre quando eu leio esse pedaço, eu lembro do irmão Stephen quando esteve aqui no Brasil. E que ele perguntou o que é a igreja.
Os que estiveram lá devem estar lembrando. Foi muito interessante. Mas ele completou essa frase de uma maneira muito bonita. Se pudéssemos ver o coração de Deus, o que nós encontraríamos lá? E ele disse, nós encontraríamos o Filho. Ele enche o coração do Pai. Mas se pudéssemos olhar o coração do Filho, o que nós acharíamos lá? A sua amada. Por isso, ele chama a atenção da questão das filhas de Jerusalém com respeito à noiva. Porque a noiva anela pelo noivo. E isso é uma chamada de atenção para nós, que temos ouvido de vários. Estamos vivendo os últimos dias. E aí? Como eu estou sendo? Mas, como é que é esse que é nascido de Deus? João, a primeira carta de João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 4, primeira carta de João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Olha, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Lembra o próprio João, agora no seu evangelho, quando ele fala de se manifestar, né? O evangelho de João 14, 21, tem até um cântico desse aí, né? Onde diz, aquele que me ama, todo aquele que me ama, era amado pelo Pai. Mas vamos lá, João 14, verso 21. Sei de qual, agora até fugiu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E todo aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu tenho para mim que o Senhor, no Evangelho de João, ele manifesta para duas pessoas. Um para uma mulher samaritana. E o outro para aquele cego de nascença. Muito interessante, né? E como o Senhor pode manifestar a cada um de nós? Será que já manifestou a você e a mim? Como isso não faz necessário, eu costumo pedir, Senhor, dá um sinal do teu favor. E não vou contar, mas uma hora eu estava orando, pedindo ao Senhor um sinal, uma grande aflição. O telefone toca, e a pessoa fala algo que eu estava orando. Eu tomei um susto. Falei, Senhor, isso para mim me trouxe ânimo, de saber que a gente não está só. Né? Tudo que é nascido de Deus anda como Cristo andou. Agora voltando para a carta de João 2, 5 e 6. Tudo que é nascido de Deus anda como Cristo andou. 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda as suas palavras, esse, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o seu amor. E nisso sabemos que estamos nele. Todo aquele que é nascido de Deus ama os seus irmãos e não odeia. 2:9. Primeira carta de João 2:9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 3:14 também nos fala.
Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo aquele que é nascido de Deus não ama o mundo. João, esse é bem conhecido, né? 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No finalzinho dessa carta de João, verso 19, capítulo 5, diz assim: sabemos que somos de Deus. É interessante, João sempre usa essa expressão, sabemos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Onde está essa expressão jaz? Irmãos, esse mundo é um grande caixão. Ou melhor, o inimigo é um grande caixão. Dele só dá a morte. Ele é um grande caixão. Ele vai tirar coisas de lá. Por isso, nem as coisas que no mundo há. Nem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se você ama o amor do Pai, não está em você. O nascido de Deus confessa que Jesus é o Filho de Deus. E ele o recebe. E entende como o seu filho? 2,23. Vou dar a página aqui. Todo aquele que nega que Jesus, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Você confessa dele, o Filho de Deus? Aquele que nega, não tem o Pai. E se você o confessa, acabou. Esse é o Filho de Deus. Olha o que Pedro fala, ainda que ele tropeçou depois. Mas a declaração de Pedro é imutável. Quem diz os homens ser o Filho do homem? E eles respondem tantas coisas. Quando o Senhor fala, e vós, que dizeis que eu sou? E se eu perguntasse para você e para mim, o que você diz que eu sou? Qual seria a nossa resposta? A resposta de Pedro, que resposta maravilhosa. Todos aqueles que é nascido de Deus praticam justiça. Agora 2,29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus. 3,24. Ora, o mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento que ele nos outorgou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. O 4,13 também fala. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus é muito educado. Para muita agitação, ó, vai embora. Se há quietude, se há tranquilidade, ele está ali. Mas se há movimento brusco, vai embora. Né? Todo aquele que é nascido de Deus, ele ouve o testemunho dos apóstolos. Isso aqui tem que fazer uma menção um pouquinho lá de Atos 2, 26, que os apóstolos testemunhavam? Que aqueles que eles haviam crucificado eram o Messias, que aqueles que eles haviam crucificado eram o Cristo. Né? E isso nós vamos encontrar 4,6. Na carta de João 4,6.
Todo aquele que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo. 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, que ama o que gerou, também o ama, que dele foi gerado. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse aí, realmente precisamos estar em íntima comunhão com o Senhor, porque o mundo nos seduz. Sem percebermos, nós entramos muitas vezes na onda desse mundo, se não tivermos cuidado. Eu não sei quantos aqui, eu incluo, você vai comprar alguma coisa, você acha caro, você logo já resmunga, está caro. Deixa caro para o mundo. Senhor, eu devo comprar isso? Eu devo adquirir isso? Esse deve ser o nosso primeiro caminho. Aí vamos lá, tá caro, tá assim. É a linguagem do mundo. Eu não esqueço, eu comprando, e o senhor ao meu lado, comprando também, e a palavra era essa. E eu comprando, agradecendo o Senhor, porque eu estava podendo comprar. Ele chegou para mim, moço, mas está caro. Eu virei para ele, foi assim, você já pensou se nós estivéssemos numa farmácia comprando? Não, pois é. Sabe, irmãos, o quanto nós temos de gratidão no coração. Qual é a medida da nossa gratidão? E qual é a medida das nossas petições? Se colocarmos numa balança, essas balanças de 2 pratos, para qual lado vai pesar? As nossas petições ou as nossas gratidões ao Senhor? O nascido de Deus vence o mundo. João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Testar um Deus na fé. 133 vezes, o meu irmão fez a questão de lotar, né? 133 vezes. 133 versículos, nós temos da primeira, segunda e terceira carta de João, somando. Então, 133 versículos. Nesses 133 versículos, 61 vezes faz menção ao amor. Como que isso pegou João? De uma maneira tão bela. E João vai dizer também para nós que o amor em nós precisa ser aperfeiçoado. No capítulo 2, verso 5, ele fala desse aperfeiçoamento do amor. Mas todo aquele que guarda suas palavras, neste o amor de Deus, verdadeiramente, ele é aperfeiçoado. 4:12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Não, que coisa boa. Né? João, no capítulo 4, verso 17, primeira carta de João, estou citando. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Que coisa! Sempre me admiro. Quando o Senhor sofreu tanto que sofreu, ficar até deformado. E a primeira palavra dele na cruz foi perdão. Será que eu tenho esse coração? Será que nós temos? Eu apreciei muito criança e é muito interessante. Porque se ela se rusga agora e dentro de 1 minuto já acabou tudo. É rapidinho. Eu estava no sítio do lado do Pedro Henrique e o Daniel chegou para mim, vô, não sou mais amigo do Miguel. Por que eu não sou? E chegou ali perto de mim, brincando comigo e tal. O Miguel, daqui a pouco chega o Miguel, Daniel, levantou e foi embora. Por isso eu falo, deles é o reino. Que o Senhor ganhe isso no nosso coração. 4:18. No amor não existe medo. Irmãos, como hoje está um trabalho para botar medo em nós. Vocês já perceberam? No amor não existe medo.
Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aqueles que temem não é aperfeiçoado no amor. Como nós precisamos ser aperfeiçoados no amor? Por isso, aqueles que têm os meus mandamentos guardam. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E viremos a Ele. E faremos nele morada. Que seja uma realidade para cada um de nós. A irmã falou questão de livro, né? O irmão Steve escreve no livro, já está esgotado, né? A vida da igreja. Há tempos que me chamou a atenção, porque João estava velhinho lá em Éfeso, e os irmãos levavam ele para o local de reunião. E ele já velhinho, e eles pediam para João falar alguma coisa para eles. E na insistência dele, João simplesmente dizia algumas poucas palavras lá, esses irmãos lá de Éfeso. E eles falaram, se guardarmos a questão do Senhor, as coisas do Senhor, por tradição, não vale nada. Deve haver vida real. Então ele já é velhinho, idoso. Lá no primeiro século, eles queriam ouvir de João algumas coisas, e João diz assim, olha, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era tudo isso que ele dizia. E parava, né? Eles esperavam um pouquinho e perguntavam, mas João, você teria mais alguma outra coisa para dizer? Ele falou, se vocês amarem uns aos outros, isso é tudo. Era a pregação dele, lá para aqueles irmãos. Amai-nos uns aos outros. Não temos outra forma. E quero dizer, amor não é sentimento. Você deve decidir amar. Há pessoas que é fácil amar, outros que não. Mas Ele amou a todos nós. E nos acolheu com tanta doçura. E se hoje eu estou aqui, é porque um dia Ele me amou. Se nós estamos aqui, é fruto desse amor dele por nós. Que resposta podemos dar, a não ser de amor a Ele? Que o Senhor ganhe isso no nosso coração. E saibamos amar uns aos outros. Verdadeiramente. Não com o nosso amor, mas o amor dele derramado em nosso coração é possível. O Senhor nos abençoe. Amém.